Vamos então lá para o principal problema, talvez, que seja o método do simplex, o algoritmo simplex nos transportes. Então, esse é um algoritmo que ele assusta um pouco, pessoal. A apostila ela não nos favoreceu. Gustavo, eu vou te silenciar um pouquinho só para dar um chiado aqui. Mas quando quiser se manifestar, fica à vontade. Então vamos dar uma olhadinha aqui antes de ir para a solução. Vamos ver o que a apostila nos apresenta. Então a apostila ela é muito objetiva. Então, ela apresenta o algoritmo do simplex, apresenta aqui a forma de resolver ele pelo primal e apresenta uma coisa que é novidade para vocês, o dual. A gente acabou não vendo isso por uma questão de tempo e também por uma questão que dual, digamos, a gente não vê tanto na graduação. Não é algo nada cabeludo demais, né? É muito mais por tempo e por foco que a gente acabou não vendo. Mas enfim, já gera um desconforto vocês terem que trabalhar com algo que é novidade, sendo que esse algo que é novidade é meio e não fim. Né? E aí logo no exemplo, ele já apresenta um exemplo com os dados anteriores, então as variáveis que estão na base, aqui, representadas por roxo, mas tem as variáveis não básicas que elas têm um valor aqui. E olhando a tabela, não há uma explicação tão simples de como ela surgiu, como surgiram esses valores. Né? A gente entende que eles vêm daqui, mas a gente se depara com outra incógnita, que é da onde vieram esses valores UI e VI. Né? Então, esses valores aqui, só para tirar a dúvida, eles vieram da solução desse problema dual. No que não nos ajuda muito, já que a gente não trabalha com dual. Então, como é que a gente resolve isso? Então, o exemplo ele não foi tão feliz na didática dele aqui. Então, a gente tem que entender como calcular esses valores. Então, menos 20 e 0. E aí eu vou utilizar o exercício que eu estava resolvendo para fazer esse cálculo. Então, ficou um pouquinho confuso aqui, mas eu tentei fazer um esforço grande para ser o mais didático possível. Caso não fique claro, me avisem, bem tranquilo, porque eu sei que pode gerar um pouquinho de dificuldade a uma primeira vista. O que a gente faz então a partir daqui? Então, o algoritmo simplex dos transportes é aplicado à base do custo mínimo. Então, é aí que está. Tudo que a gente fez antes, definir a base inicial, é para a gente definir que base a gente começa a resolver o algoritmo simplex. Então, eu utilizei a base do custo mínimo. Poderia ser o método Vogel? Poderia. Poderia ser o método do extremo noroeste? Também poderia. Eu peguei o custo mínimo por ser algo que, digamos, não vai me dar tanto trabalho para chegar à solução ótima. Caso eu escolhesse o extremo noroeste, me daria muito trabalho para resolver. Então, porque o extremo noroeste ele larga de uma base que é muito distante da ótima. O custo mínimo, digamos, num nível intermediário, e o método Vogel ele larga de uma base inicial muito próxima da ótima. Então, vamos pelo método custo mínimo, que nos permite também entender como funciona o algoritmo simplex. Então, aqui eu achurei em vermelho, ficou um pouquinho difícil de ver exatamente onde são células básicas. Mas se a gente for recapitular aqui a base inicial pelo método custo mínimo, ela tem essa característica, então minhas bases elas estão não achuradas aqui. Então, como se eu tivesse copiado essa tabela aqui, eu levei lá para o início da resolução do extremo noroeste. Então, está achurado em vermelho, as variáveis básicas. Então, elas estão aqui e aqui. Então, todas as demais aqui, elas estariam em branco. Então, esses valores aqui eu calculei através do algoritmo simplex. E aí, como é que faz para calcular? Então, esse é o desafio. Então, o método para definir a variável não básica, que entra na base. Então, análise da variação do custo total. Então, o que a gente vai fazer? Então, lembrando que o método simplex ele busca identificar uma variável não básica que deve entrar na base. E logo na sequência, vai identificar uma variável das básicas que deve sair. Então, o primeiro passo é identificar quem são as variáveis
não básicas candidatas a entrar na base. Para isso, a gente vai adotar o método de análise da variação do custo total. Então, e toda vez que houver um valor negativo, ele é candidato a entrar na base. Então, segue a mesma regra que a gente fazia lá no Simplex. Então, se houver um valor negativo, a gente não chegou no tableau ótimo. No momento que não tiver nenhum coeficiente não negativo nas variáveis não básicas, esse aqui é o meu tableau ótimo. Então, como vocês devem reparar que eu tenho coeficientes negativos, então ele não é um tableau ótimo. Mas a pergunta é como eu cheguei nesses coeficientes aqui. E aí a gente tem uma tarefa, então a gente vai célula por célula que está vazio. Né? Então, por exemplo, eu peguei aqui a célula x31. Então, meu x31, ela vem essa célula aqui. Então, ela estaria em branco. Esse valor 0 aqui eu calculei ele. Como eu calculei? Aí é que entra o procedimento. Então, para mim calcular o valor dele, eu vou fazer uma trajetória, também chamada de anel. Então, na apostila ele chama que ele mostra esses procedimentos aqui. Então, a clareza da apostila é indiscutivelmente superior. Então, a gente vai traçar essa trajetória. Então, sempre partindo da minha variável não básica que eu estou definindo. Então, seria como se eu não tenho 40 e quero definir esses 40. Então, eu vou definir uma trajetória onde meus cantos são sempre variáveis básicas. Então, eu começo ali, depois que eu defino essa trajetória aqui, então, nesse caso aqui, definidas pelas linhas, meu próximo passo é colocar um mais, um menos, mais e menos, mais e menos. Por que eu estou fazendo isso? Então, porque na verdade o que eu vou fazer aqui, eu vou analisar qual seria o impacto de eu retirar uma unidade sendo transportada, levada para o cliente 3 e levar ele para o cliente 2. Mas para isso eu vou ter que também descontar uma unidade que está sendo entregue pelo cliente 2 pelo armazém 2 e alocar a ele aqui e alocar também ao meu cliente 3. Então, esses mais ou menos, eles estão me mostrando como eu posso fazer essa análise da troca, do atendimento então do cliente 3 aqui pelo cliente 2 e o cliente 2 que era atendido pelo armazém 2, então vai ser atendido ali também pelo armazém 3. Então, o que eu vou estar fazendo é esses mais e menos, é que eles me evidenciam essa simulação, digamos assim, ou tecnicamente falando, essa análise da variação do custo total. Então, eu vou calcular essa análise da variação do custo total, meu ΔZ, com base no meu x1. Então, eu pego o meu custo de 5, mais custo 5, menos o custo de 4. Então, a trajetória é baseada, então, na minha variável aqui, x53, na minha variável x13, eu falei x35, x15 e x11. Então, reparem que todos os cantos são de variáveis básicas, com exceção do canto inicial da minha variável não básica que eu estou em evidência. Né? Então, com isso, mais o custo da variável não básica, menos o custo dessa segunda variável, mais o custo da terceira e menos o 4 o da quarta variável. Eu tenho então aqui que esse daqui vem a ser zero. Então, ou seja, fazer essa mudança me dá um impacto zero no custo. Nem aumenta nem diminui o custo total. Então, o valor que eu coloco aqui dessa variável não básica, dessa VNB, é igual a zero. O meu tabuleiro está um pouquinho poluído, então tem muitos mais e menos aqui, porque enfim eu fiz todas as interações em cima dele para calcular as outras variáveis. Ficou claro essa parte aqui? Essa parte é a mais sensível para entender como funciona o método do algoritmo simplex.
Tá, vamos lá. Vamos lá que Professor, eu faço isso com todas as variáveis não básicas que tem no quadro. exato. Esse é o ponto. E sempre vai dar para fechar esse quadrado assim, com cada canto Sim, com as sempre variáveis básicas. dá. Parece que não, mas sempre dá. Então, esse método ele também exige uma capacidade, digamos, espaço visual da gente. É, Parece que não, mas dá. Eu vou tá. explicar mais um pouco ali, aí vai variando ali. E a gente Eu tem fico pensando assim, ó, professor, quando tem duas variáveis básicas, uma colada na outra, tipo, por exemplo, vamos dizer que x22, aí eu tenho ali todas no canto, né, do tablô, mas, por exemplo, a x14 também é uma variável básica. Aí qual das duas eu vou escolher? Ou necessariamente eu tenho que fechar o quadrado? um quadrado. Fecha o quadrado com a mais externa ou fecha o quadrado com a mais interna? Tu tá entendendo? Sabe que na verdade isso daí é quase que indiferente. Então, desde que tu consiga fechar em um quadrado, e a gente vai ver que nem sempre vai ser um quadrado, mas a gente vai fechar uma forma geométrica que nos cantos vai ter sempre ter uma variável básica. E aí não precisa tanto ter pode ter mais uma trajetória. Sim. Tá ok. Digamos, não ter a trajetória certa, né? Claro, vai ter a trajetória mais intuitiva, mais conveniente. Vamos ali para o segundo exemplo, para mim definir a variável x12, né? Então, que vem a ser essa daqui. Então, como eu faço? Então, qual é o impacto dela na variação do meu z? Então, primeiro eu vou ter que definir a trajetória que ela vai fazer. Então, eu estou aqui. Então, o que eu vejo, o que eu percebi? Ó? Então, se eu fizer uma trajetória até o canto aqui, vai variável x15, depois eu desço x35, depois eu vou até a variável x32 e subo lá para a variável x12, eu tenho ali uma forma geométrica onde as esquinas são sempre de variáveis básicas. Então, e aqui eu evidenciei a trajetória que eu fiz ali, sinalizando com quais variáveis básicas eu me apoiei para fazer a trajetória. Lembrando que a primeira sempre é a variável não básica. Então, o valor da variável não básica sempre é positivo. Da segunda sempre vai ser, então, a segunda ali. Meu 3, 2, 1. Então está um pouco diferente. Está aqui embaixo. Então, foi primeiro para baixo. Então, eu menos 8. Depois, meu mais 4 aqui no canto. Então, reparem que tem que ter bastante atenção. Eu mesmo, quando fui fazer, me confundi, botei o 10, mas na verdade a gente está olhando sempre para o custo. E depois menos 3, então, o custo também da minha variável x15. E aí eu fechei essa trajetória. Então, resolvo essa equação aqui. E eu tenho que meu valor é igual a menos 1. Então, esse é o valor da minha variável não básica. Vamos ali para a variável 13, né? x13. Então, a trajetória que ela vai fazer, então vai lá para o canto x15, desce o x35, depois vai ali para x33 e sobe. Então, eu tenho aqui a minha trajetória da variável x13. Aí, tanto faz se foi primeiro desceu, depois subiu. Isso não vai afetar. Vai afetar só aqui a ordem, mas é aquela história, a ordem dos elementos não altera o resultado. Pode alterar sim o sinal, mas nesse caso ele não vai ser alterado o sinal. Então, sempre mais a variável não básica, menos a segunda, menos 3, mais 4 e menos 3. Então, resolvendo a equação, eu tenho aqui ó, o valor dessa variável não básica igual a 3. Tranquilo, aqui deu para entender melhor. Bolívar ficou um pouco mais claro ali com esses segundos dois exemplos ali.
Beleza, show de bola. Vamos pegar agora um exemplo um pouquinho mais cabeludo aqui, da trajetória mais esquisita, não tão quadradinho. Então, meu x22. Então, meu x22 ele está aqui. Então, a gente olha no primeiro olhar, opa, não daria a princípio, né? Daí vem aquela dúvida da Rafa, como é que a gente faz? Então, eu tentei mostrar aqui através das cores a trajetória que ele vai fazer. Então, basicamente, essa variável de decisão, eu vou descer, tem uma esquina aqui. Vou até esse outro canto, x35, outra esquina. Subo, x15, outra esquina. Vou até a outra extremidade, x11, mais uma esquina, desço, x21, outra esquina, e aqui eu fecho na minha forma geométrica com cantos apenas em variáveis básicas. Então, para mim calcular minha variação dz, e eu vou então me basear nessas variáveis aqui, no valor delas, sempre mais o custo da variável não básica, menos o custo da segunda variável, menos 8, mais o da terceira, menos o da quarta. Então, no caso, a gente tem ainda mais 4 e menos 1. Então, eu vou ter essa trajetória. Reparem que sempre termina com menos, né? Sempre começa com mais, sempre termina com menos. Então, se em algum momento terminar com mais, alguma coisa foi feita errada. Se em algum momento começar com mais, também alguma coisa está errada. Então, nesse caso aqui, o meu coeficiente é menos 2. Né? Então, daí eu encontrei menos 2. E assim eu vou fazendo o procedimento. Né? Eu tenho ali minha variável x23, então, que é essa daqui. Então, também, a princípio, no primeiro olhar, ela não teria uma trajetória quadrada. E aí é que eu tentei evidenciar com azul. Então, ela desce para baixo, encontra x33, depois x35, x15, depois x11, x21 e volta para a própria variável. E aí eu defini a trajetória. Após definir a trajetória, então defino os sinais ali e com o custo calculo o valor dessa variável. E assim eu vou para todas as demais variáveis que não estão definidas. Uma vez feito isso, então eu chego a esse tableau aqui com as minhas variáveis básicas ali achuradas em vermelho e as em branco são as não básicas. E o que eu tenho que fazer é identificar quem deve sair, aliás, entrar na base. Entra na base a variável não básica mais negativa. Então é aquela que tem maior poder de contribuição para reduzir o custo. Então no caso vai entrar essa variável aqui, x21, x22. Então é quem entra na base. E aí vem a pergunta, ok, mas e quem sai da base? E aí para definir quem sai na base, eu vou identificar a trajetória dessa variável não básica. Então o anel ali que ela foi descrito para calcular ela. E aí dentro desse anel eu vou ter os candidatos na série da base. Então quem são esses candidatos? E aí entra aqui os sinais negativos que eu fiz. Então eu tenho aqui o... não, momento aqui para pausa. Então vamos lá. Eu tenho minha variável que entra no x22, tem esta daqui. Então, assim, aí o que eu vou ter? Então, eu vou identificar as variáveis, aí agora os sinais eles são super importantes. Então, positivo na variável não básica, negativo na segunda, positivo na terceira. Reparem que aqui eu descrevi, circulei os sinais. Foi de propósito, justamente para facilitar a identificação de quem sai na base. Apenas as variáveis básicas com sinais negativos, circulado aqui. Então, no caso, meu x15, meu x21 e meu x32, eu vou identificar qual é o valor dessas variáveis básicas. No caso, todas elas são 10. É o valor da variável básica, não o custo. E eu vou identificar qual é o menor custo entre elas. Como
o menor custo, elas têm o mesmo valor, eu posso escolher aleatoriamente qual delas sai da base. Então, aleatoriamente, eu escolhi o meu x21. Poderia ser o x15, o x32. Preferi meu x21 para ser o que sai da base. Então, essa variável aqui é a que vai sair da base. No próximo tableau, ela vai estar em branco aqui. E essa variável aqui vai assumir o valor de 10. Então, daí essa assume o valor de 10. E todas aquelas que estão com valor negativo, eu vou subtrair 10 dela. As que estão com positivo, eu vou adicionar mais 10. Então, esse é o raciocínio. Então, identifiquei quem entra, identifiquei quem sai, e aí eu vou para a minha segunda iteração. Então, 10 se tornou onde eu estava com a minha variável 2. Aqui era 10, eu subtraí 10, então ficou 0. Aqui era mais 10, então eu adicionei. Aqui era 10, eu subtraí 10, então por isso ficou zerado. E lá o meu 15 era então uma variável do tipo positivo, eu adiciono 5. Então por isso fica 15. Então aqui eu achurei em vermelho as minhas variáveis básicas. Né? Então reparem que a minha variável x22 ela está dentro da base. O que eu tenho a fazer agora é calcular todos os valores das variáveis não básicas. Né? Então todas aquelas que estão as caixinhas em branco. Então lembrando que quando eu começo, tudo isso aqui está em branco. E eu tenho que calcular esses valores aqui. Então vou começar ali pela variável x12, essa daqui. Então eu vou definir a trajetória que ela faz. Então ela descreve um grande quadrado. É baseado por ela. Então minha variação em z que ela tem. Então mais 6, menos 3, mais 4, menos 8. Então chega a esses valores. Tenho que minha variação é igual a 1. Então esse valor. Minha variação de x13. Então eu consigo também descrever um quadrado aqui. Então começando por 5, menos 3, mais 4, menos 3. Chego a esses valores aqui. Resolvendo a equação, tenho que a minha variável não básica, x13, assume valor igual a 3. E assim eu vou sucessivamente. Uma variável, então, que ela é um pouco mais complexa de calcular. Vem a ser o meu x24. Então, estas aqui. Eu poderia olhar e não encontrar a formação de um quadrado. A gente tem que ser um pouquinho criativo. Então eu poderia subir. Então pego ali meu x14, depois meu x15, desço, x35, vou até outra esquina, x32, depois x22. E aí eu fecho então minha forma geométrica, que é só com esquinas baseadas em variáveis básicas. Então, pegando os valores, ali começo pela minha variável não básica, 3, menos 2, mais 3, menos 4, mais 8 e menos 2. Então, reparem novamente que sempre termina com menos, né? E até eu me confundi um pouco nos sinais ali. Mas logo em seguida eu percebi a bobagem que eu tinha feito. E aqui então o meu valor dessa variável não básica é igual a 6. E assim eu vou preenchendo todas as demais variáveis não básicas. Né? E aí, nesse tableau, reparem que eu tive apenas uma variável negativa. Né? Então, foi minha variável ali x34. Então, menos 1. Então, eu destaquei a trajetória dela em azul. Então, ela forma aqui um quadradinho, bem claro. Circulei aqui os valores, né? Então, mais, menos. Então, essa variável que entra na base. Espera um pouquinho, minha filha, por favor. Toma teu chaminho aqui, tá? Não, espera. Então, pessoal, aí o que eu vou definir depois? Então, eu defini quem entra na base, minha variável x34, e eu preciso agora saber quem sai da base. Então, traço aqui o anel, então a trajetória, em azul, e das variáveis que são onde tem valores negativos são as candidatas a saírem da base. Então, pego 5,
e 20 são os valores delas. O menor valor é a candidata que sai da base. Então, no caso aqui, o menos 5 é a variável x14, é aquela que acaba saindo da base. Então, o que vai acontecer? Então, aqui vai ficar em branco. Eu vou adicionar 5 na variável que entrou na base, subtraio de 20 o 5, então fico com 15, e adiciono 5 nessa variável que estava zerada, tá, com o valor de 0. Então, isso é o que vai acontecer aqui na minha terceira iteração. Então, aqui o achurado ficou mais nítido. Então, eu tenho 5 na minha variável que entrou na base, 0 naquela que saiu, aliás, nenhum valor, né, estaria em branco. 5 na minha variável que tinha um valor de 0. E 15 naquela que tinha um valor de 20. Então, essa daqui vai ser a minha variável, minha base inicial da terceira iteração. Reparem aqui, pessoal, que eu fiz bem menos equações dessa vez para calcular os valores. Por que eu fiz isso? Né? Bom, porque como o meu anel afetou apenas essa parte do meu tableau, toda essa parte aqui não foi alterada, ou seja, a trajetória para calcular eles também não foi alterada. Então, com isso, eu também, antes para verificar se não foi alterada, eu verifiquei se continuava a mesma trajetória. Então, por isso, as variáveis básicas, as variáveis não básicas, elas se mantêm com o mesmo valor. Então, de toda essa parte aqui é o mesmo valor. Então, basicamente, eu tenho apenas 3 variáveis não básicas para calcular. Por que apenas elas? Porque ela sim mudou a trajetória para fazer o cálculo dessas variáveis. Então, por exemplo, a variável x14, a trajetória dela é ao quadrado. Então, mais 2, menos 2, mais 4, menos 3. Então, tem aqui um valor igual a 1. Minha variável x24, essa daqui. Então, a trajetória que ela vai fazer. Então, eu começo pelo 3, depois eu vou para o 2, depois eu vou para o 8, mais 8, depois menos 2 e fecho aqui um quadrado. Então, tem um valor igual a 7. E, por fim, a variável x25. Então, tenho 5, 4, mais 8, menos 2 e fecho a variável. Todas elas são valores positivos. Então, olhando todo o tableau também, só valores positivos, ou seja, eu encontrei o meu tableau ótimo. Né? Então, não há candidato a entrar na base, logo a solução ótima. Eu calculo o custo total dessa solução. E reparem que o custo total é igual a 195. Então, justo o 195 que a gente calculou lá pelo custo total através do método Vogel. Então, o método Vogel é trabalhoso, mas ele vai nos proporcionar uma base que, se não for a base ótima, é muito próximo da base ótima. Então, se a gente fosse aplicar o tableau dos transportes em cima da base obtida pelo Vogel, método Vogel, provavelmente eu identificaria, provavelmente não, eu identificaria que aquela ali é a solução ótima, pois não tem candidatos a entrar na base. Então, essa aí é a explicação do tableau do Simplex. Ele tem um procedimento, ele é um pouco trabalhoso, mas não é complicado. Tranquilo, pessoal, deu para entender ali o algoritmo do Simplex. Sim, show de bola, maravilha. Ele é um pouquinho mais trabalhoso, enfim. É um pouco confuso, exatamente, tem que praticar. Esse método, até para revelar para vocês, foi o método que me fez perceber ali a vocação para professor. Então, foi uma vez me pediram para ensinar ele, aí eu ensinei, enfim, dominei o método, mas eu, mesmo como professor ali, percebi que tem que praticar bastante, é fácil de errar, é fácil de se confundir, então tem que praticar bastante. Então, o problema 68 começa com um probleminha. Vamos dar uma olhada no 68 ali. Estou com ele na mão.
qual que é o probleminha, me confunde um pouco. Tá, então, deixa eu ver se eu entendi o problema. Então o problema seria, na verdade, o que a gente tem aqui são 4 clientes e 4 fontes, né? Então vou pegar um Excel aqui para montar. Então tem fontes e tenho demandas, né? Então minhas demandas vêm a ser o meu vetor B. Minha fonte, meu vetor A. Então esses seriam os valores, né? Então tem um problema que ele está equilibrado, o total de fontes é igual a 40, que é igual ao total da demanda, que também é igual a 40. Seria esse o problema ali, Silvia? No exercício 68 para a montagem inicial. Tá. E às vezes isso faz parte, assim, né? O que acontece? Então a gente tem que convencionar. Então, o que é o que a gente acabou de fazer? Então, vocês provavelmente, se forem trabalhar com logística, ou forem trabalhar numa empresa e terem contato com a parte da logística, vocês vão dizer assim, vão pedir para vocês, montem uma tabela do tipo D para. Essa é uma tabela do tipo D para, né? Então, porque é D que fonte para que demanda. Então, D fontes para demandas. Essa é uma tabelinha do tipo D barra para. Então, onde eu tenho minhas fontes ali totalizadas nas linhas e as demandas por colunas, né? Totalizadas por colunas. Devido à hora, pessoal, eu não vou resolver o 68 aqui. Vocês reparem que a lista 2 é só 2 exercícios, parece pouquinho, mas é justamente para vocês perceberem ali os métodos: extremo noroeste, mínimo custo, Vogel, até a apostila lá tem uma quinta solicitação para 67, que é comente a solução obtida. Então, para explicar a solução, é identificar também que dentre esses 3 métodos de definição de base inicial, o Vogel, embora mais trabalhoso, ele é o mais interessante. Se a gente fosse fazer o método simplex pelo extremo noroeste, a gente ia fazer bem mais que 3 interações. E a cada interação é um pouco perigoso, porque a gente pode se complicar ali, enganar e fazer alguma bobagem. E aí, se errou na primeira interação, então só vai. Então, esse é o problema da gente fazer na mão, é o problema desses exercícios. Falando um pouquinho sobre o que nos espera, né? Então eu coloquei coisas novas ali, eu coloquei um vídeo sobre o solver. Então na apostila tem mais exercícios, e aí são problemas. Eu quero trabalhar com vocês esses problemas, mas não à mão. Então não à mão porque eu acho que dá um trabalho muito grande, e se vocês algum dia forem exercitar isso na prática, não vai ser fazendo na mão que vocês vão resolver o problema. Até porque o problema dificilmente vai ser pequeno a ponto de ser resolvido na mão. Então a gente vai utilizar o solver do Excel, né, para resolver esses problemas. Eu coloquei um vídeo lá no Ava mostrando como se resolve um problema de transportes pelo solver. Então vocês até podem testar ele com exercícios 66 e 67 para ver como funciona. O exercício ali, o exemplo, o vídeo, ele é bem didático, trabalha com cores, então também ajuda a entender as questões ali de quem é a fonte, de quem é a demanda. Eu também vou gravar algum vídeo explicando ali, mostrando a resolução do 66, 68, 67 e 66 sendo resolvido pelo solver. E aí existe mais um problema, que é o problema da designação, que é um problema bem simples, e também tem um vídeo ali no Ava mostrando esse tipo de problema. Então seriam, digamos, os conteúdos novos dessa semana.
E com isso a gente fecha toda a matéria. Vai ter uma lista 7, sim, então onde a gente vai trabalhar com solver e com alguns probleminhas do tipo de designação. Da minha parte era isso, pessoal. Amanhã a gente volta a se falar, a gente pode falar ali sobre o método simplex, enfim, outras dúvidas. Caso alguma coisa não tenha ficado clara, a gente fala amanhã. Pelo nosso cronograma, semana que vem, na terça-feira já é a prova. Mas no nosso cronograma também estava previsto ali uma folguinha de uma semana. E aí eu coloco para vocês, caso vocês tenham interesse da gente mudar para ganhar mais uma semana para a prova, me avisem. Então aí falem aí com os colegas, aí me deem uma resposta amanhã. Se querem fazer prova semana que vem ou na outra semana. E aí só me avisem que como a gente tem essa flexibilidade, a gente pode se aproveitar dela.